E, com isso, Marat e Robespierre a levaram para a guilhotina. E depois fazia a Declaração dos Direitos Humanos em 1948 pela ONU. Então, é uma mulher que disse o seguinte: se uma mulher tem o direito de subir ao cadafalso, que é para a guilhotina, ela também deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Isso dito em 1789. Depois, aqui no Brasil, já mais perto da gente, a gente tem Berta Lutz, que foi filha de um grande médico, que é Adolfo Lutz, que lutou muito contra a febre amarela e a peste bubônica. Berta Lutz era bióloga, estudava muito os anfíbios, e foi uma mulher que lutou muito pelos direitos da mulher, até conseguir que a mulher, em 1932, ou seja, nós estamos falando de 89 anos atrás, a mulher conseguiu o direito de votar. Berta Lutz foi a segunda deputada mulher do Brasil. Depois a gente tem aí Carlota Queiroz, Carlota Pereira de Queiroz, uma médica que foi a primeira deputada federal eleita no Brasil. Foi deputada constituinte de 1938, 35 a 38. Um detalhe, em 1932, as mulheres votavam, mas elas tinham uma prerrogativa, elas podiam votar desde que os maridos autorizassem e que fossem viúvas que tivessem renda própria. Mas foi em 1934 que o nosso direito de votar veio pleno. Depois nós tivemos Eunice Michelin, que foi a primeira senadora da República, que foi a primeira senadora, né, mulher da República. Ela era suplente de um senador do Amazonas, que morreu, e ela então assumiu. E olha que interessante, um discurso de um senador de oposição na época. Ele disse o seguinte: foi por causa das mulheres guerreiras que galopavam nos seus árdegos cavalos que se deu o nome do rio Amazonas. Tinha, portanto, que ser da Amazônia a nossa primeira senadora, essa mulher que, como uma estrela nova, nasce nesse plenário e asperge luz sobre todos nós. Saúdo Vossa Excelência como representante da mulher brasileira, como representante da minha esposa e das minhas filhas. Esse foi o discurso de recepção dessa mulher. Hoje em dia, o Senado conta apenas com 12 senadoras. Dos 81 senadores, 12 são mulheres. Na Câmara Federal, de 513 deputados, são apenas 77 mulheres. Mas a nova legislação veio aí e agora a Câmara Federal vai ter que ter pelo menos 18% das cadeiras de eleitas tem que ser de mulheres. Isso é um grande avanço, sem dúvida. E vocês, só a título de curiosidade, vocês sabem qual foi um dos primeiros atos que Eunice Michelin fez? Ela simplesmente eliminou o artigo do Código Civil de 1916 que permitia ao homem anular o casamento e devolver a filha para os pais, caso descobrisse que a esposa já não era mais virgem. Foi um dos seus primeiros atos. Gente, nós estamos falando isso, ela assumiu em 1979. Está aqui, está muito perto de nós. Todos esses avanços já aconteceram, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Eu não tenho dúvida disso. E com essa pandemia que a gente viu aí de Covid, foi muito visível que os países que são geridos por mulheres, que mulheres estão à frente, tiveram uma condução muito mais efetiva, uma condução muito mais positiva quanto à pandemia do que aqueles países governados por homens. Então, como exemplo, a gente dá, por exemplo, a Nova Zelândia, que é comandada por uma primeira-ministra, Jacinta Ardern. Ela conduziu com mão de ferro, fechou o país, ela tinha testagem em massa, assim como a primeira-ministra de Taiwan. Outras mulheres fizeram também o mesmo, a Angela Merkel, na Alemanha. E uma coisa que chamou muita atenção, eu como pediatra, tocou meu coração. Muitas mulheres que estavam à frente ali
do seu país envolveram as crianças nisso. Ninguém pensou nas crianças nessa pandemia. E Jacinta, ela simplesmente mandou uma mensagem para as crianças em rede nacional, dizendo que as crianças podiam ficar tranquilas, que o coelhinho da Páscoa era uma atividade essencial e que ele iria visitar as casas das crianças no dia da Páscoa. Então, essa sensibilidade, esse amor com que a mulher, desde o início da vida, ela lida com as situações, é preciso levar para dentro do parlamento, é preciso levar para os cargos executivos da política. Então, eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer. Pode passar o próximo? Aqui só colocar que eu fiquei muito feliz de ver que está dentro a presença da igualdade de gênero, né? Isso não é uma discussão que se faz a nível de Brasil, isso a gente está discutindo a nível mundial, mas nós estamos realmente, nós retrocedemos em alguns aspectos quando se fala da presença, da participação da mulher na política. Sem dúvida nenhuma, houve um retrocesso aí ao longo dos anos. Hoje, infelizmente, a gente só tem 2 mulheres que são ministras, já tivemos mais, temos esse número de mulheres no parlamento federal, como eu comentei, temos mais de 800 municípios do Brasil que não tem nenhuma vereadora. Então, nós temos aí realmente muito a avançar. Mas, pode passar o próximo? Então, esse é o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O próximo. Então, essa pauta feminina, toda ela, sem exceção, ela assenta nas raias dos direitos humanos, que é suprapartidária, independente de partido político, independente de qualquer coisa, essa pauta tem que estar no nosso dia a dia, né? Assegura que homens e mulheres de boa vontade, de bem, de todos os credos, de todas as crenças, de todas as raças, de todas as cores e recantos desse planeta continuem acreditando numa política bem feita, numa política feita por pessoas de bem, porque é só através da política que a gente consegue fazer a verdadeira transformação. Contra o crime existem as leis, contra o preconceito e a discriminação existe a educação, que é, sem sombra de dúvidas, a mais poderosa ferramenta de transformação social. Por mais mulheres na política e por mais política para mulheres. Obrigada. Nós agradecemos a participação da doutora Natasha Slessarenko, que dispensa apresentações, mas pelo protocolo é médica patologista clínica e pediatra, com 2 residências na USP, com mestrado e doutorado em pediatria também na USP, professora em pediatria na UFMT, responsável técnica médica da Clínica Vida, Diagnóstico e Saúde. Diretora médica do CEDIC, CEDILAB em Cuiabá, diretora médica do ALTA em São Paulo, presidente regional da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, coordenadora regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Pediatria e conselheira efetiva do CFM.